Na nossa aula passada, nós aprendemos a diferença de substantivos contáveis e não contáveis. Substantivos contáveis, nós contamos a unidade. Os incontáveis, a gente usa medidas. Por exemplo, contável, ovo, egg, ele é contável porque eu conto as unidades. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos. Já o açúcar, o sal, eu não conto por unidade. Alguns líquidos em geral, eu uso medidas. E aí nós temos, olha, many significa muitos e muitas. Nós usamos para substantivos contáveis. Quando eu quero usar esse quantitativo para alguma coisa, por exemplo, muitas bananas, many bananas. Much significa muito ou muita, mas nós usamos para substantivos incontáveis, aqueles substantivos que nós usamos medidas. Muito açúcar, much sugar. Muito sal, much salt. Muito suco, much juice. E o próximo quantitativo, little, pouco ou pouca, é o contrário de muito. Eu também uso para substantivos incontáveis. Eu quero pouco sal na minha comida. Little salt, pouco sal. Few é o contrário de many, significa poucos e poucas. Nós usamos para substantivos que nós podemos contar, os substantivos contáveis. For example, poucas maçãs, few apples. Nós temos aqui algumas medidas que nós podemos usar nos substantivos incontáveis. Measures, medidas. Repitam comigo. A cup of tea, uma xícara de chá. A spoon of sugar, uma colher de açúcar. A glass of juice, um copo de suco. A jar of coffee, uma jarra de café. A bottle of juice, uma garrafa de suco. E você pode estar perguntando, não é one? Aqui esse a está funcionando como um artigo, significa um ou uma. Essas questões vão ajudar na resolução do número 1 da atividade de vocês. Preste atenção. A primeira questão. How many oranges do you want? How many é uma expressão usada para sabermos a quantidade, significa quantos, mas eu uso para saber a quantidade de algo contável. Como está aí no exemplo, how many oranges? Então, laranjas são contáveis, então nós usamos how many. How many oranges do you want? Perguntando quantas laranjas você quer. Want é o verbo querer. Em parênteses está escrito 2 para você colocar na sua resposta. Então eu vou responder: eu quero 2 laranjas. Aí está então a resposta de preto. I want 2 oranges. I que é eu, o verbo querer, want. 2 em inglês, 2, e orange, que é laranja. Simples assim. O número 2, a pergunta é bem parecida. A diferença é que nós temos agora how much. Por que how much? Porque milk é um substantivo não contável. Milk é leite. Então, leite nós não contamos. Nós medimos o leite, na verdade. E a pergunta é: how much milk do you need? Quanto leite você precisa? Need é o verbo precisar. Em parênteses está para você responder um copo. Então vamos lá.
I, que é eu, o verbo precisar, need, eu preciso. Nós já vimos anteriormente que um copo, a gente escreve a glass of, e milk, repito, leite. Então, I need a glass of milk. Eu preciso de um copo de leite. A número 3 está escrito How many carrots does she want? Quantas carrots? Cenouras. Quantas cenouras? She é ela. Ela quer, want é o verbo querer. Quantas cenouras ela quer? E vocês podem ver que nas perguntas tem o do e o does. Nessa aqui está escrito does, antes de she. É o verbo auxiliar. Tem uma regrinha que diz que na terceira pessoa do singular nós usamos does para she, he e it. É para eu responder 3. Então, eu respondo 3. Respondo dessa forma. She, que é ela, está perguntando sobre ela, então eu vou responder sobre ela. She wants. Coloco o S no final do verbo querer, porque é uma regrinha em inglês, está na terceira pessoa do singular. 3 em inglês é tree. E cenouras, repito, carrots. Dessa forma, vocês vão responder também o número 1 usando esses exemplos. O número 2, vocês vão completar com many ou much. E aí, vocês vão usar many, lembrando, nós vamos para substantivos contáveis, e much para substantivos incontáveis. O terceiro, vocês vão completar com little ou few. O quarto, está aqui terceiro, mas é o quarto, vocês vão completar, vão traduzir essas palavras. Vocês vão traduzir. Para terminar a atividade, vocês vão fazer o quinto, escrevendo o terceiro da página 25, que é esse texto aí. Nesse texto, vocês vão completar, vai copiar o texto e completar onde tem aí essas bolinhas, tipo parecidos com gráficos e também com pizzas. Vocês vão deixar um espaçozinho para completar com some ou any, essas duas palavrinhas aí que estão grifadas. Some e any significa algum, alguns ou alguma, algumas. Quando é que eu uso some? Eu uso some em frases afirmativas. And eu vou usar em frases interrogativas e negativas. E depois que vocês completarem, vocês vão traduzir esse pequeno texto. E é isso. Qualquer coisa eu estou no PV. Vocês podem me procurar no PV. E estou à disposição. Goodbye!